Fala, meu povo! Aqui é o George Paradella e eu tô muito feliz que a gente está estreando o podcast Convergente. A nossa proposta é sempre convergir ideias e reflexões sobre religião, sociedade e cultura, sempre trazendo um parceiro, um amigo, um convidado para a gente trocar uma ideia. No primeiro episódio nós vamos falar sobre teologia e economia, é isso aí mesmo. Então se conecte com a gente e vamos convergir. E para o nosso primeiro podcast, a gente convidou uma pessoa muito especial, que é o professor Dr. Jugmo Sung, professor do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, que trabalha na área da religião, sociedade e cultura. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre o tema da teologia e economia, dessa relação que eu acredito que a gente tem muito a dizer, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, alguns temas em relação à economia que eu acho que tem tudo a ver. Professor, eu queria te agradecer então pela sua disposição, pelo seu tempo aí na sua agenda cheia. Agradeço pela sua disposição, tá bom? Prazer estar aqui. Valeu demais. Primeiro, professor, você poderia fazer uma breve introdução assim do senhor, do que você tem trabalhado na academia, antes da gente entrar especificamente na conversa? Eu queria que o senhor se apresentasse aí. Creio que muita gente já te conhece, mas talvez um novo público aí que não te conhece ainda. Faça uma breve introdução sobre você, por favor. Tá bom. Bom, atualmente sou professor já há muito tempo, há 25, 26 anos, acho que é mais do que 25, da Universidade Metodista. Eu fiz meu doutorado em Ciência da Religião, já dei aula na Faculdade de Teologia da Universidade Metodista e também, principalmente, no programa da Ciência da Religião. Eu sou da tradição católica, né? Minha formação é de várias linhas diferentes. Eu comecei estudando administração de empresa, depois fiz filosofia, depois eu fiz teologia, doutorado, mestrado em teologia ética, discutindo a dívida externa e teologia. No final de 80, eu já estava discutindo essas coisas. Depois eu fiz doutorado em Ciência da Religião aí na Metodista. Depois eu fiz um pós-doutorado em Educação. Então eu trabalho com a relação entre teologia, religião de um lado, economia do outro e educação. Eu faço esses três contatos, três relações. E escrevendo, ultimamente não viajo mesmo por conta da pandemia, mas assim, já rodei o mundo. Legal demais, muito bacana, realmente bacana demais o currículo do senhor, a experiência, né? Eu acho que tem tudo a ver para a gente conversar sobre o que a gente quer propor hoje, que é realmente essa relação, professor, de teologia e economia. O fato é que, de cara, professor, essa relação não parece tão simples e tão óbvia, né? Eu digo assim, pelo menos eu falo na academia, sim, a gente conversa bastante, já lê muita coisa do senhor e de outros autores também, mas para os sensos comuns não parece tão óbvia essa relação. Tanto que quando estourou aquele primeiro pronunciamento do presidente falando sobre a importância de valorizar mais a economia do que as pessoas, eu fiz um vídeo, né, falando sobre idolatria do dinheiro, postei nas minhas redes, assim, muita gente estranhou, falou assim, como assim, Jorge, que não tem nada a ver, você tá viajando, porque as pessoas não concebem essa relação. E eu queria que o senhor começasse falando exatamente sobre isso, assim. Eu até, na introdução do livro do senhor, na Idolatria do Dinheiro, o senhor fala um pouco desse conflito, né? E eu queria que o senhor começasse falando isso. Como que a teologia e a ciência da religião se relacionam com a economia, né? Como que isso se dá? Eu queria ouvir o senhor primeiramente nisso. Isso, acho que talvez a primeira explicação é que há duas formas de a gente entender a relação de Deus, teologia de um lado e os problemas do mundo, né? Aquilo que a gente conhece desde criança, assim, uma coisa é dinheiro, economia, outra coisa é religião e Deus. Essa é uma invenção, vamos dizer assim, uma criação do século XVIII para XIX. Então, nós temos uma visão bastante muito nova, moderna, sobre essa separação entre teologia, Deus, e o outro lado, economia e dinheiro.
Se a gente olhar na Bíblia, se a gente começa com o Pai Nosso, né? Quer dizer, a primeira parte fala pedindo que Deus venha, né? E que a vontade de Deus se realize na Terra, na história. Depois, na segunda parte, começa dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas. A Bíblia não fala perdoai as nossas falhas, né? Mas sim de dívida. Então, na Bíblia, e na oração mais importante do cristianismo, há uma conexão direta entre Deus e pão das pessoas e a dívida. Né? E é interessante porque quem pede pão de cada dia não é rico. O rico já tem pão para o mês inteiro, para um ano inteiro, uma fazenda. Então, é uma oração dos pobres. E qual é o problema, o que era muito problema da época dos pobres? É que tinha dívida. Dívida para todo. E muito imposto. Você tinha que pagar imposto para bancar o templo e a estrutura política de Israel, além do imposto mais forte, maior, que era do Império Romano. Então, o pobre tinha que pagar muito imposto. E quando não conseguia pagar, ficava com essa dívida. E com essa dívida se não conseguisse, primeiro tinha que vender a mulher e os filhos, que se tornavam escravos, e depois o próprio pai. Né? E essa era a oração que lembra a origem do cristianismo e do pensamento da história da Bíblia. Desculpe, estou meio enrolado nas palavras aqui. No Êxodo, Moisés aparece na Bíblia pedindo a libertação dos escravos pobres. E esse é o mesmo problema de Jesus na oração. Então, na Bíblia, a relação entre Deus e economia é fundamental porque isso tem a ver com a vida das pessoas. Isso. Então, o eixo central é vida. E para a vida você precisa de comer, além de não basta só pão, como diz Jesus, também precisamos da palavra de Deus. Mas é uma palavra de Deus que diz que Deus está preocupado com a fome dos pobres. É porque a gente logo associa realmente a economia só a dinheiro, né? Mas não é só isso, né? Essa ideia realmente de pensar o todo, né? E como a Bíblia se preocupa com esse aspecto da fome, né? É um debate em relação à economia também, né? A gente limita apenas ao dinheiro, né? Não, e com certeza. Assim, por que o rico quer muito dinheiro? Para não precisar se preocupar com comida, com ter casa, porque vai ter um monte de casas, mansões, etc. E quer mais dinheiro para ter o quê? Para ter prestígio. No fundo, o rico, muito dinheiro, dá prestígio. E todo mundo se vê como alguém importante. E isto é o que Jesus vai dizer. A palavra de Deus mostra o quê? Que a vida não é você ter dinheiro, comida e esse prestígio que se sente acima de outros, mas é uma palavra que diz: você precisa ter direito a comer, isso é comida básica, você precisa de dinheiro para pagar as contas, mas fundamentalmente saber que você é amado por Deus e amar outras pessoas. Então a palavra de Deus tem duas partes: a parte econômica, que é que tem a ver com a vida, aí implica comida, saúde, habitação, educação, etc. E essa relação entre os outros. Em vez de se sentir superior sobre os outros, ou sentir-se parte da comunidade. Então, vamos dizer, a palavra de Deus tem dois braços. E aí que quando você discute teologia e economia, é um pouco essas duas partes. Legal, bacana demais. Faz todo sentido, né? Que a gente vai realmente lendo a Bíblia com mais cuidado e mais zelo, a gente percebe isso, né? Até na fala, acho que o texto que mais se conecta em relação a isso é o texto que Jesus fala sobre não adorar dois senhores, né? Não adorar a Deus ou a Mamon, né?
eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto também, que eu acho que tem é muito relevante para essa ideia, e principalmente uma ideia que o senhor já desenvolve também há muito tempo, junto com outros autores também, que é a ideia da idolatria ao dinheiro, né? Que aí você começou situando aí essa relação, como que essa relação se dá na palavra de Deus e vai se desenvolver na teologia e na ciência da religião, mas o tema da idolatria ao dinheiro também é um tema que o senhor fala bastante e eu acho que é muito relevante para a gente compreender o nosso tempo, assim, principalmente algumas atitudes de algumas das nossas lideranças políticas, de até lideranças religiosas também, né? E eu queria que o senhor introduzisse essa questão da idolatria ao dinheiro, né? Como que essa idolatria tem se manifestado aí nos nossos dias e também nas nossas lideranças políticas, por favor. Acho que a primeira coisa importante é assim, entender a Bíblia de uma forma mais bíblica e não de uma forma que a gente aprende no mundo moderno, né? Primeiro, a Bíblia não pergunta se Deus existe. Não é uma discussão. Todo mundo acredita que Deus existe, primeiro. Segundo, né? Então, qual é a pergunta que o pessoal na Bíblia discute, os profetas e todos falam sobre Deus? É onde Deus está? Tá? Esse é o primeiro lugar. Né? Se Deus está no templo ou na comunidade. Tá? Essa é a primeira discussão. E quando você pergunta, mas Deus não está no templo? Ou, no caso do Evangelho, Deus não estava na cruz ou estava no templo? Onde é que Deus estava? Tá? E a Bíblia então vai oferecer critério, dizer onde é que Deus verdadeiro está e onde se atua, onde cultua ou adora o Deus errado. Então, a questão central, a questão teológica fundamental da Bíblia é o discernimento de o Deus verdadeiro e o Deus falso. Tá? Então, a palavra Deus falso na Bíblia chama ídolo. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, dos falsos profetas, que servem a quê? A Deus falso. Né? E aí, então, vai falar da idolatria, do Baal, e já como é Moloque. Então, essa é uma tradição. Essa é a questão central da Bíblia. Onde Deus está, quem é Deus. Não se Deus existe. Qual Deus é verdadeiro. Aí, essa discussão que tinha na antiguidade muda o jeito, a cara dessa questão no tempo de Jesus, quando o pessoal está colocando o dinheiro, moeda, como uma coisa fundamental. Se a gente lembrar do Êxodo, qual é a promessa de Deus? Da terra. Porque naquela época, quem não tinha terra boa, primeiro tinha que ter terra, segundo, terra boa para produzir comida, senão não resolve. Daí que o pessoal foi na seca, foi para Egito. Aí tenta voltar. E aí, então, você tem o quê? Você tem a ideia de que a promessa de Deus é terra boa. Aí, é terra de leite, onde tem leite e o mel. Ótimo. Não tem dinheiro. Porque essa economia ainda não desenvolveu o que a gente chama de a moeda. Então, o importante era isso. Terra, trabalhar e etc. E o pessoal compartilhar isso. Como a economia vai desenvolvendo com o tempo, e principalmente com a entrada do Império Romano, a moeda, papel, ou moeda, que não tinha papel na época, era ouro, prata, essas coisas, tem uma função fundamental. Não dá para explicar agora, mas é uma evolução da história. Aí o Jesus percebe que a cara do Deus falso não é mais do antigamente. Agora é moeda. E aí Jesus inventa essa expressão. A moeda, que já tinha essa palavra, mas moeda visto como Deus. Tanto que Jesus não diz não servir a Deus ou alguma coisa desse dinheiro, desculpa, não se deverá servir a Deus ou ao dinheiro, moeda, mamon, que é a palavra na época para o dinheiro. Né? Então, o que Jesus está colocando? O pessoal está transformando Deus,
a moeda, o dinheiro, no algo divino. Por isso que se coloca ou Deus Javé ou alguém está no mesmo nível, o dinheiro considerado como algo superior, como divino. Algo absoluto, né? Absoluto. Nesse sentido, é claro que o judeu que ia no templo, que tinha um monte de dinheiro, não vai dizer que ele adora dinheiro, vai dizer que ele adora Javé. Mas então, o que diz? Mas na prática, vocês estão servindo o quê? Javé pede o quê? Justiça e vida ao povo. Vocês estão cuidando disso? Não. Não estão cuidando disso porque vocês estão pensando só no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, o que vocês estão fazendo na prática é servir ao dinheiro. Então, para eles, o importante não é a fala, não é o discurso, que tipo de prática. Tá? E aí vem a questão que colocou, né? Hoje, muitas lideranças das igrejas é isso. Na hora de falar, fala de Bíblia, Deus, Jesus, mas na prática, o que é mais importante para ele? Dinheiro. É dinheiro. Dinheiro para isso assim. Mas precisa de dinheiro. Ótimo, dinheiro. Então, Jesus, logo depois dessa fala, ele não diz, sou contra dinheiro. Ele diz, você precisa do dinheiro para servir as coisas do reino. O dinheiro é serviço, é para serviço. Então, você tem igrejas que precisam de dinheiro para, por exemplo, ajudar a pagar a vida de missionários que vão em lugares pobres. Isso. Porque pastor também precisa comer. Agora, então, você usa o dinheiro como instrumento de serviço a Deus. E tem gente, ou igrejas, ou comunidades, pastores, lideranças, que não, acima de tudo, o dinheiro. Sim. É por isso que nesses dias eu até vi ontem 2 notícias, né, de que 2 lideranças religiosas, uma nos Estados Unidos e outra no México, morreu de coronavírus porque insistiram em abrir os seus templos para fazer culto, porque a reunião não pode parar, porque no fundo tem um anseio econômico nisso também, né? Que se você fecha as reuniões, você tem um desgaste econômico. Eu falo isso experiência própria. Aqui na nossa comunidade não está tendo os cultos e isso afeta, assim, a questão econômica. Mas quando a questão econômica está em primeiro lugar, até a nossa vida e a vida dos outros fica em segundo plano, né? O importante é você agregar o recurso e manter o ídolo alimentado, né? A idolatria alimentando, né? Então é algo triste, eu acho. Triste demais, demais, demais. É triste porque então o pessoal diz, não, eu atuo, eu prego Deus, tá bom, mas na verdade, eu costumo brincar assim, isso é um problema de homônimo. Chama de Jesus, mas não é Jesus, é outra coisa. É verdade, faz sentido, faz sentido. Faz sentido. E na questão política também, professor, acho que isso está extremamente latente com as formas que as políticas públicas, algumas políticas públicas, alguns discursos e algumas práticas das lideranças têm ecoado também nesses dias, né? A gente vive essa crise da pandemia, né? A preocupação em relação à vida das pessoas, mas eu comecei a perceber isso também, como que esse discurso idolátrico em relação ao dinheiro, até as práticas que estão se buscando, né? Reforçam essa ideia do dinheiro como absoluto até acima da vida, né? Quando você menospreza o vírus, você começa a criar narrativas para menosprezar, para que se volte logo a economia. Quando se fala algumas frases, né? Economia não pode parar, né? E algumas frases que os economistas e o presidente, Paulo Guedes, e assim vai, vão lançando. E como você vai demonstrando? O senhor percebe isso também? Assim, você tem, Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esse assunto, porque assim, não é ou. O critério que a gente tem que pensar, e particularmente a parte da Bíblia, o critério é a vida. Né? Porque assim, quando se pergunta assim, para que Jesus veio? Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida. Isso, e vida e abundância. Vida e abundância, isso. Quando você coloca no Gênesis, quando tem a narrativa de Deus cria o mundo, a humanidade, quando diz que fez
o barro se fez o homem. O que a Bíblia diz? Deus deu sopro de vida e o Adão e Eva se tornam seres viventes. Então, a vida é a coisa mais importante, é o presente mais sagrado que Deus dá para a humanidade, a vida. Tá? Então, agora, a vida tem dois aspectos nessa discussão. Você precisa de saúde, porque se você ficar doente, morre, pronto, e você precisa de comer. São duas coisas. Tá? Agora, qual é a urgência? Essa é a questão central. Tá? Então, a urgência é uma coisa que precisa ser muito séria. Né? Por exemplo, eu estou angustiado, eu sou deprimido, ótimo. Você vai matar a fome amanhã? Não, então tá, então coma, a fome vai te matar. Você está deprimido, mas tem que comer, senão você morre. Né? Então, o que nós temos na urgência hoje é vírus. Então, esse está ótimo. O discurso do Guedes, do Bolsonaro e outros é colocar sendo ao mesmo nível. Em termos de urgência, não é. Agora, quem é que está preocupada? Porque pessoas assim, esses milionários, bilionários que dizem, olha, eu perdi vendas, eu estou mandando embora um monte de 20, 30 mil funcionários. Tá, ele precisava disso? Não, é para manter meu lucro. Diminuiu o prejuízo. Ótimo. Esses trabalhadores vão comer? Não. Então, assim, a questão central, o pessoal está preocupado, é economia não em termos da vida, mas dessa coisa de dinheiro, a coisa mais importante da vida. Isso é o problema da idolatria. Então, se você parar e dizer assim, olha, essas pessoas não têm o que comer, ótimo. Há muita gente pobre que depende do trabalho ou de qualquer coisa que se precisa se virar de cada dia, que Jesus falava, é pão de cada dia. Tem isso. Só que aí a pessoa diz, eu não quero ver o vírus porque eu preciso comer. Aí precisa de uma liderança das pessoas dizem, olha, concordo com você que não tem o que comer, mas você não está entendendo que a fome a gente pode passar um pouco. Pode, tá, e a comunidade, as pessoas podem ajudar. O próprio governo deveria e pode dar isso. Agora, se pegar vírus, uma parte vai acabar morrendo. Então, é uma questão de emergência. Agora, do tipo assim, olha, eu estou com gastrite. Tá, mas você tem que comer, bem ou mal, porque gastrite não mata um mês. Fica uma semana sem comer, você vai se ferrar. Essa é uma coisa importante. Isso é uma das coisas importantes que Jesus sempre fala na Bíblia, no Evangelho. O tempo urge. Não se preocupa com coisas, sabe? Diz coisas mais importantes e menos importantes. Né? Então, eu acho que e o que está hoje, em termos do Brasil, mas do mundo inteiro, você tem quase 2 bilhões de pessoas no nível de carência, de urgência para agora com o coronavírus, mas depois com a fome. E o pessoal não leva isso a sério. Não, eu preciso juntar dinheiro para comprar terceiro jato. Teve um pastor norte-americano famoso, ele tinha 6 jatos. Aí o repórter perguntou, mas pastor, para que o senhor precisa de 6 jatos? Eu aceito que você viaja muito para pregar, então 1 jato tá bom. Mas 6? Aí ele falou, você me pegou, e mudou de assunto. A ganância, né? Nossa Deus. E ele bancou esse dinheiro. É dízimo do povo. Isso era urgente? Sabe? Então, essa é uma questão importante. Sim, não demais. Eu acho que esse pelo que você está falando aí, que a gente vem refletindo, né? Parece que essa é a maior contribuição assim que a teologia, a ciência da religião pode fazer, né?
levantar essa questão sobre o que é a urgência, o que é primordial, né? Realmente essa relação ela é importante porque demonstra, a gente faz esse grito em relação à vida, né? Deixa eu falar só um pouquinho assim. Vai estar gente assim, urgência é um problema de prioridade, qual é meu objetivo, meu desejo fundamental. Então, para esse pastor que precisava comprar o sexto ou sétimo jato, ele é urgente. Urgente para quê? Para ele. Para resolver o quê? Só ansiedade de ganhar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isto é fazer de o absoluto. Deus acha que isso é mais importante? Aí, e o que é a urgência para Deus? Tem gente morrendo de fome. Ou gente morrendo sem acesso ao hospital. Por exemplo, o Brasil a gente ainda não tem tantas mortes comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está claramente colocado assim, nos jornais, né, que o número de pessoas que morrem é desproporcionalmente maior para negros e latino-americanos. E por quê? Porque são pobres que não têm plano de saúde para ir no hospital, então já vem carregando um monte de doença. E por que esse pessoal não vai para o hospital? Porque nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas não têm acesso ao plano de saúde, nem a SUS. O Brasil, pelo menos, bem ou mal, com fila atrasado, tem SUS. Exato. Estados Unidos, não. Eu sei disso, eu morei lá e sei como é que esse aspecto da saúde lá é um drama, assim, imigrante lá não tem condição. Aí você faz assim, e o país se diz que era o país cristão, escolhido por Deus, e é o mais rico do mundo. Peraí, está alguma coisa errada nisso. Esse cristão daí que o pessoal fala, igreja, cultura, civilização cristã, não sei das quantas, é o nome homônimo. Não é de Jesus. Fala que é, mas não é, né? Parece, mas não é. Isso é idolatria. Legal demais, professor. E é isso, assim, pra gente ir concluindo aqui mesmo a nossa conversa, eu acho que essa é a grande contribuição, assim, da teologia ou da ciência da religião, assim, para realmente levantar essa voz e demonstrar realmente qual é essa urgência, o que é a prioridade. E no fundo, né, fazer escolha, né? Eu acho que a gente às vezes tem medo, né, nesse mundo assim, tem medo de fazer escolha, mas precisa fazer uma opção, né? E a nossa opção é pela vida, em detrimento da economia. Tudo que a gente conversou, a gente teve uma conversa madura aqui, não é um ou outro, né? Mas realmente nessa urgência, a vida precisa estar em primeiro lugar. Teve uma fala aqui do prefeito do Horizonte que ele é uma figura meio polêmica, mas ele tem tomado atitudes interessantes nesse momento. Ele falou assim, olha, se você perder o emprego, você arruma outro, mas se você perder sua mãe, você não tem como arrumar outro. Então, ele foi muito claro, ele é muito claro, assim, e é realmente isso. Só que quando a gente coloca o dinheiro como absoluto, essa pergunta parece que não faz sentido, né? O mais importante é você ter mais jatos, mais condição do que você ter a vida, né? Eu só queria terminar assim, a questão da vida de novo, né? A questão central não é opção no sentido de eu quero isso ou aquilo, não. Isso é uma questão de conversão. A conversão é o tema central da Bíblia e do Evangelho, e a gente recuperar isso. Conversão não é eu entro na igreja, né? Eu aceitei Jesus. Não, aceitar Jesus é mudar o estilo de vida. Né? Deixar sair das tentações do mundo, do dinheiro, da vaidade, de querer ser acima dos outros, né? E seguir o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o quê? Amar uns aos outros, a comunidade, precisamos comer, precisamos do pão, mas não é a coisa mais importante. É a palavra de Deus, que assim, no fundo, o que é? Deus nos ama a todo mundo. Isso é que a gente tem que viver. E a comunidade, a igreja, deve ser esse lugar onde você testemunha o amor de Deus no mundo. Isso é um sinal, né? Um sinal de Deus no mundo, né? Legal demais.
Professor, obrigado, viu? Bom. A conversa foi muito boa. Eu acho que até iríamos mais tempo aqui, mas o tempo urge, como você mesmo disse. Agradeço demais pelo seu tempo. Acho que essa conversa vai reverberar muito bem aí. Espero que realmente edifique as pessoas e esclareça também, né? Esclareça e traga luz nesse tema tão complexo, né? A gente não está aqui querendo trazer soluções fáceis, né? Realmente porque a vida é complexa e o mundo é complexo. Mas te agradeço mesmo e Deus abençoe aí sua vida, tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau. Valeu, valeu. Depois desse episódio sensacional, eu quero agradecer você que deu essa moral para nossa estreia aqui do podcast Convergente e quero te convidar para você seguir a nossa página no Spotify, curtir também o nosso perfil no Instagram para que você possa continuar acompanhando os nossos conteúdos e também ficar atento aos novos episódios que nós já estamos preparando e gravando para vocês. Se você já curtiu esse primeiro episódio, peço que você compartilhe com seus colegas, com quem você acha que pode se interessar com esse assunto, para que nós possamos realmente convergir ideias e pensamentos. Um abraço forte e vamos convergir!